pessoal de Libra, essa leitura aqui é para vocês em dezembro de 2025. A gente vai perguntar para o tarô, então, quais são os temas principais. A gente vai perguntar sobre algumas áreas específicas da vida de vocês, para a gente poder discorrer sobre. Mas antes, eu queria pedir para vocês darem um like, comentarem aqui o que vocês estão achando do meu conteúdo e se inscreverem no canal, que isso ajuda bastante a crescer e seria uma ótima forma de agradecimento, pessoal. Muito obrigado. Então, pessoal, sem mais delongas, o que que tem pro mês de dezembro aí de 2025 para os meus librianos? O que que o Natal e o Ano Novo estão trazendo para os meus queridos aqui de Libra, bem como as outras semanas? Vamos tirar a primeira cartinha da pirâmide, gente. E aí, como é que vocês passaram novembro, galera? Opa, a gente tem a Rainha de Copas começando a leitura, gosto. A Rainha de Copas, ela pode não ser muito comunicativa, né? Mas ela é realmente dona dos próprios sentimentos e ela sabe o que ela sente, e ela sabe como as outras pessoas se sentem à volta dela. Essa Fênix me faz pensar sobre alguns librianos que têm passado por algumas situações difíceis emocionalmente. Vocês estão se sentindo meio isolados em Libra? Vocês estão sentindo que vocês foram postos um pouco de lado, talvez? Vamos pensar aqui um pouco. Mas vocês estão bem mais fortes, tá? Porque a Fênix, ela renasce. Então, talvez vocês tenham passado aí por algumas circunstâncias meio geladas emocionalmente, mas que vocês estão se recuperando. E eu sinto que é esse o caso. A gente tem aqui algum novinho, uma pessoa novinha, com esse pajem aqui de copas, que na verdade é um unicórnio nessa leitura. A gente tem uma rainha e um pajem até agora. Então, pode ser uma mãe e um filho mais novo. A gente pode estar falando aqui de amantes, com uma mulher mais velha e um garoto mais novo, tá? A gente pode estar falando também de uma pessoa que tem mais maturidade emocional do que a outra e que tá passando alguma situação com uma pessoa mais imatura, tá bom? Vamos ver, uma pessoa mais imatura presa a um passado que essa pessoa aí, que é você, que é essa rainha de copas, tá querendo deixar pra trás, viu, Libra? Vamos ver aqui uma coisa. A gente tem um rei, quanta gente? Um rei de paus, que essa Fênix tá olhando. Parece que para alguns de vocês existe alguém do passado que tá querendo voltar para a vida de vocês e é uma pessoa que vocês não veem muita seriedade, com quem vocês se envolveram talvez há alguns anos quando vocês eram mais jovens e a coisa não se desenrolou muito bem. Vocês estão de olho agora em outra pessoa. Parece que tem uma pessoa mais interessante. Para muitas mulheres que estão vendo esse vídeo, é um cara mais velho, é um cara mais interessante, mais bem desenvolvido, versus uma chama antiga, que já não faz muito sentido e que só desperta em você alguns gatilhos, mas ainda te deixa um pouco balançada e confusa. Vamos lá, Libra. O que a gente tem aqui nessa rainha de espadas no meio do mês? Você tomando alguma decisão importante? Você falando basta para esse novinho, para essa pessoa irresponsável aqui com as suas emoções? Sim, é você tomando um basta aqui nessa decisão, viu, Libra? E é você quem toma esse passo. Esse passo que você toma é muito importante, porque é você quem vai comunicar, olha, eu sempre tive planos, eu tenho a minha vontade aqui de constituir família, de fazer as coisas seriamente aqui na minha vida, ou então de pelo menos levar a minha vida de uma maneira mais à minha vontade. E você sempre me parou de fazer isso, você sempre foi uma coisa que me fazia me sentir um pouco presa, né? O julgamento e a rainha de espadas me falam um pouco sobre isso. O dois de espadas me mostram que vocês estavam um pouco em cima do muro ainda, mas vocês resolvem isso aqui com o julgamento. E vocês ainda não sabem se o melhor é falar para essa outra pessoa. Para alguns de vocês, eu tô sentindo, Libra, era um caso de vocês terem tido um pequeno affair, um pequeno rolinho fora do relacionamento principal de vocês, talvez. Ou talvez vocês tenham se envolvido com uma pessoa que a pessoa que vocês estão não gosta, mas existe um quê de ter que falar a verdade sobre essa situação. Ou da verdade vir à tona, e uma máscara que alguém estava usando cair aqui no meio do mês. A coisa parece bem tensa, eu vou dizer para vocês. Temos julgamento no meio de um monte de carta de espadas e a rainha de espadas. Então a gente tem alguém descobrindo uma traição. A gente tem alguém descobrindo aí duas caras de alguém. Pode não ser num sentido afetivo da palavra traição. Pode ser num sentido também de confiança num geral. A pessoa pode ter simplesmente mentido pra você por uma série de razões, né? Mas eu acredito que era realmente nas intenções dela com outra pessoa. Talvez ela não tenha sido clara o suficiente, talvez essa pessoa seja você mesmo, você mesma, viu, Libra? E eu sinto que no meio do mês a verdade vai vir à tona, quer você queira, quer não, a pessoa descobre. E ela descobre porque você não é muito bom, muito boa em manter essa situação um segredo. Você mostra pelas suas atitudes e pelas suas ações, tá? Também significa para outros de vocês que
A verdade sobre uma insegurança que você estava sentindo precisa vir à tona. Você precisa tomar uma postura um pouquinho mais autoprotetiva de falar o que você sente para as pessoas para que elas não passem por cima de você e dos seus sentimentos. Muita gente não percebe se você não põe para fora, Libra. Entendeu? Muita gente não tem essa capacidade, entende? A gente tem aqui esse 2 de espadas e o as de espadas com o rei de paus aqui, mostrando que se vocês não se colocarem para falarem eu quero isso, ficar em cima do muro não vai ajudar muito e vocês vão acabar ficando pra trás, entendeu? A vida vai decidir por vocês, é meio que isso. Vamos continuar aqui a leitura do mês. O louco. A gente tem aqui essa pessoa mais uma vez impertinente, um pouquinho imprudente. A gente tem o 3 de paus, que é o 3 de livros nesse baralho épico. A gente tem um 8 de copas. Ótimo. Gosto do 8 de copas aqui nesse contexto. A gente também tem algumas cartas que pularam aqui, mas eu vou pegar só uma. A gente tem um pajem de espadas, que é outro unicórnio aqui. Falastrão também, viu? Esse pajem de espadas, galera. A gente tem um 10 de paus, tá? Ok. E no fundo do baralho a gente tem um 8 de paus, que fala sobre como essas coisas vão acontecer rápido e como o movimento delas vai fazer você esquecer de como que a coisa toda começou, de tão rápido que vai acontecer e as coisas vão mudar. Mas, ao mesmo tempo, é algo que você construiu pra você mesmo, você mesma, tá? Você ficou quieto numa hora que era pra você não ter ficado e você se arrepende disso depois, viu, pessoal? De não terem falado a verdade na hora que vocês deveriam, de não terem falado dos limites de vocês na hora que vocês deveriam. Porque o que acontece no meio do mês é uma briga. O que acontece no meio do mês é um desentendimento, que talvez nem chegue a ser uma briga muito intensa, talvez seja só uma decepção, sabe? Que a outra pessoa sinta com relação à falta de transparência que aconteceu aqui. Isso pode ser do lado de vocês ou do lado da outra pessoa. Eu tendo a pensar que essa rainha de água aqui é vocês, olhando para um rei de fogo que é bem mais direto do que vocês conseguem ser frente à indecisão de vocês. Tá bom, Libra? Então, há, de qualquer maneira, vocês agindo ou não, uma decisão que é tomada no meio do mês, frente ao silêncio de vocês, e a verdade vem à tona. No final do mês, a gente tem vocês muito mais maduros, mas ao mesmo tempo falando que tá tudo bem quando não tá. Sabe quando vocês entendem o que aconteceu, vocês já esperavam isso, mas vocês metem o louco e vocês falam assim: ah, mas tá tudo bem, ah, mas a vida é assim, e vocês vão tentar passar por cima da emoção de vocês. Vocês têm maturidade pra isso, mas ao mesmo tempo não tenta apaziguar a coisa com um discurso bonito, não, sabe? É muito feio. E as pessoas percebem muito rápido que é isso que vocês estão fazendo. Vocês podem superar emocionalmente, não tem nada de errado com isso, mas o melhor é falar a verdade como foi. Falar, errei mesmo, putz, não deu certo, foi uma tristeza. Ah, tá errado não é um problema, Libra. Entendeu? Fazer um erro aqui e ali não é um problema, vocês têm que aprender isso. E eu sinto que essa rainha de água aqui, ela tá um pouquinho manipulativa também nessa posição aqui representando vocês. Ela não é só vocês olhando para a emoção de vocês de maneira fria e racional, né? É vocês também se indulgindo um pouco em falar, eu não quero fazer isso e eu tenho todo o direito de manipular as pessoas à minha volta porque eu quero, sabe? Porque eu não quero ter que enfrentar a minha vergonha, enfrentar o meu problema, enfrentar aquilo que eu não quero conversar sobre, enfrentar uma pessoa que me faz me sentir um pouquinho acuada, mas que eu não tenho coragem de enfrentar. Tem que enfrentar, gente. E vocês vão ser postos à prova até o final do ano, tá? O final do ano é bem cansativo para alguns de vocês. Em questão de relacionamentos, eu vejo que tá complicado, algumas verdades vêm à tona, algumas verdades precisam ser ditas que não são fáceis, e para alguns é um final de relacionamento aqui. Mas vai ser uma coisa que já estava vindo há um tempo, já era cansativa e ninguém fica muito triste por isso. Vocês já superaram há muito tempo, na verdade, e é só uma conversa que vem e resolve as coisas que já eram para ser resolvidas há muito tempo. Por isso que o 8 tá aqui, para mostrar que vocês não passam por muito perrengue com relação a isso, inclusive as fênix também. Vocês que tomam atitude e a coisa prossegue sem muito problema. Para outras pessoas que estão num relacionamento estável que não termina, é necessário ter uma verdade aqui que vem à tona no sentido de, eu não tô satisfeito com isso, eu sinto que você tem me tratado mal em tais aspectos, eu sinto que a coisa tem acontecido aqui de uma maneira um pouquinho impositiva demais e coisa e tal, tá bom? É algum fardo que vocês têm que carregar num tempo que precisa ser exposto, porque senão vocês não têm como esperar se sentirem satisfeitos dentro da relação, ok? Para outras pessoas que não estão num relacionamento, que estão solteiras,
A gente tem aqui boas possibilidades de flerte, mas nada que seja a longo prazo, viu, pessoal? Inclusive tem uma galera que vocês têm que tomar cuidado pra vocês não ficarem se relacionando com gente que vai trazer problema pra vocês, tá bom? O tarô tá alertando aqui que tem uma galera que pode ser que traga problemas. Uma galera que mente, uma galera que não é muito confiável quando o assunto é saúde e proteção, entende? Então vocês têm que ficar bem atentos com relação a isso esse mês, librianos solteiros, tá bom? Mas eu diria que você também não tá pra muita conversa esse mês, num geral, tá? Tem possibilidades, mas eu não sei se você pega todas. Parece que você tá mais reservado, reservada, um pouquinho, tá? Tem um momento ou outro que você tá com a libido lá em cima, mas em geral você prefere se reservar nas suas emoções mais profundas e intimidade, tá? Trabalho. A coisa tá um pouco caótica, eu não vou mentir não, viu, Libra? Vocês não estão com muita certeza, tem alguns trabalhos que acabam não dando certo, mas existem várias oportunidades que vão aparecendo aí durante o mês, que se você não bobear, você abraça, mas não são coisas certas, você precisa se mover para alcançar. E você não vai estar, talvez, muito afim de fazer isso no final do ano, librianos, tá bom? Falo para alguns que talvez sejam empreendedores ou que precisem mostrar um trabalho a mais para o chefe, mas não estejam muito dispostos a fazer isso agora. Então, pessoal, é essa mensagem que eu tenho para vocês. Não tem mais nada aqui que eu acho que tá faltando eu elaborar aqui com vocês. A não ser, talvez, que alguns de vocês precisem, no final do ano, mandar uma mensagem para alguém que vocês têm ignorado há algum tempo, tá? Tá na hora de superar algo que foi feito no passado que não foi muito culpa da pessoa que vocês culpam, ou não foi feito com a intenção de magoar. Tá na hora de vocês escreverem para essa pessoa falando que tá tudo bem, tá bom? Não precisa restabelecer uma ponte, mas também não precisa deixar morrer aí na Rua da Amargura. É só realmente resolver a situação dentro de você. Eu acho que é bom fazer isso agora. O Tarot tá falando como resolução aí de final de ano para alguns, tá bom? Então, pessoal, eu vou deixar a leitura de vocês aqui. Eu espero que tenha feito sentido para alguns de vocês, para muitos de vocês, para todos, se possível, tá? Aquilo que não fizer sentido, por favor, deixa para os outros que também tem uma leitura geral aqui, pega e adapta para sua realidade o melhor que você puder para tirar a mensagem. Também olha para o seu signo lunar, o seu ascendente, as outras posições do seu mapa, que eu tenho certeza que você vai ter alguma mensagem importante nesses vídeos também, tá bom? Eu ofereço leituras particulares, só lembrando, é só apontar o celular para um dos QR Codes que você vê na entrada ou na saída dos vídeos, ou no meu canal, lá na capa, tá bom? E aí vocês falam comigo pelo Instagram, TikTok ou WhatsApp, tá bom, pessoal? Então eu também tenho vários conteúdos que é só vocês olharem lá no YouTube e a gente vai se falando na semana que vem, amanhã, todo dia eu tô postando coisa nova aqui, tá bom? Beijo, gente. Tchau, tchau.